Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre configuração de RAID. Eu vou dar um panorama aqui de como que funciona os diferentes tipos de configuração de RAID. E eu deixei aqui alguns exemplos de placas controladoras de alguns servidores de diferentes marcas que nós temos aqui. É claro que nesse vídeo eu não vou conseguir explicar todos, porque cada um tem uma forma de configuração ou teclas de atalho para se acessar o painel de configuração do RAID. Bom, quem controla? Primeiro, o que é o RAID? O RAID é uma configuração de disco. Então, dentro de um RAID, podemos ter diferentes arrays. E o que são os arrays? São os conjuntos de configurações de disco. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos esse servidor que possui aqui 8 baias de disco. Eu poderia nesse servidor ter 8 arrays diferentes. Em RAID 0, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a diferença do RAID, mas eu poderia ter 8 arrays aqui para cada disco, um array diferente. Esses discos não estariam espelhados, não estariam somando, seriam discos configurados para trabalhar sozinhos. Bom, poderia então fazer arrays de RAID 1, arrays de RAID 5, RAID 6, RAID 10, não importa. Tudo vai depender da minha aplicação e do quão seguro ou quão rápido eu quero que aquela aplicação funcione. Bom, para se configurar um RAID, todos os servidores eles têm uma particularidade. Todos eles possuem uma controladora de disco, ou controladora de HD, de armazenamento, ou como você preferir. Essas controladoras elas são responsáveis pelo gerenciamento de disco. São elas que fazem o RAID, são elas que permitem a configuração de RAID e arrays no seu servidor. Para cada máquina tem um tipo de controladora diferente. Por exemplo, eu posso pegar uma controladora um pouco mais nova e colocar numa máquina mais antiga, ou pegar uma controladora da HP e colocar numa máquina da Dell. Ela não será compatível. Para você saber qual a controladora ideal para a sua máquina, o ideal é que você coloque aí a especificação do seu servidor e veja lá nas especificações qual que é a controladora compatível com ele. Por exemplo, a linha 10 da Dell é a PERC 6, a PERC H700, dentre outras. E isso vai variar de acordo com o seu equipamento. Bom, eu falei um pouquinho aí de como que funciona o RAID, as suas controladoras. Aqui a gente tem vários exemplos. Eu posso entrar em cada um dos servidores, em cada um dos modelos de servidores de fabricantes e mostrar como que se configura. Isso depende de você. Então, se você quiser um vídeo específico de algo relacionado a RAID, coloca aí nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de gerar esse conteúdo. E agora vamos aos diferentes tipos de RAID. Bom, os principais e os mais utilizados. O RAID 0. O RAID 0, ele vai configurar um disco único ou ele vai somar mais de um disco. Por exemplo, eu tenho aqui 2 discos. Com o RAID 0, ou eu vou deixar esse disco sozinho com o RAID 0 e esse aqui separado, apartado dele com o RAID 0, ou eu vou somar esses 2 discos e vai ser configurados com o RAID 0. Qual que é a desvantagem disso aqui? Bom, se eu estou somando esses 2 discos no RAID 0, se um desses discos der problema, eu vou ter um grande problema, porque tem informações relevantes nesse disco e nesse disco. Afinal de contas, eles estão somados. Eu duplico a chance de erro. Nós temos também o RAID 1, que é o mais conhecido e o mais utilizado para aplicações. Bom, o RAID 1 ele vai espelhar os 2 HDs. Então eu tenho esse HD A e esse HD B. Um vai ser a cópia do outro. Então se um apresentar algum tipo de problema, eu vou receber um alerta no servidor e eu tenho um outro espelho dele que não vai deixar parar. Lembrando que RAID não é backup. Backup é algo mais seguro, apartado daquele seu ambiente,
onde você consegue gerenciar de uma melhor forma. Aqui você só tem um backup de disco, um backup físico, de hardware. Se um der problema, o outro assume. Esse é o RAID 1. Ele tem um bom desempenho também na sua taxa de transferência e gravação. Bom, temos também o RAID 10. O RAID 10, o que ele vai fazer? Ele vai somar e espelhar. Então, para um RAID 10, eu preciso de no mínimo 4 discos. Ele vai somar esses 2 discos, somar mais esses 2 discos e fazer o espelho dessa junção. Isso, um RAID 10 com 4 discos, ele é um único array. Então, ele é uma única configuração. Eu posso ter mais de um RAID 10 no mesmo servidor. Bom, temos também o RAID 5. O RAID 5 ele precisa de no mínimo 3 discos para funcionar. Então o que o RAID 5 ele vai fazer? Ele vai somar 2 discos e vai separar um disco para a memória cache. Eu posso aqui somar 4 discos, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou um número ilimitado de discos, o que o meu servidor suportar, e ele vai separar apenas um disco para o cache. Lembrando que os HDs, para configurar o RAID, para funcionar no RAID, eles precisam ter a mesma capacidade e ser o mesmo modelo. Eu não posso fazer um array de HD SAS com HD SATA. Eu não posso fazer um array de HD de 500 GB com um HD de 1 TB. Bom, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe nos comentários. Pode entrar em contato com a MS Server a hora que você precisar. Se você estiver passando por alguma dificuldade na configuração, liga, porque qualquer um dos nossos técnicos estão capacitados para poder te dar todo esse suporte de uma forma gratuita, tá? E assim, se você precisar de alguma peça ou algum servidor, pode contar conosco aqui também. Caso vocês tenham gostado, curta aí, compartilha, dá aquela força para que a gente continue fazendo cada vez mais vídeos, dê sugestões. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês ficarem até aqui e até mais. Fui!